Antônio Cláudio Pereira da Silva, aposentado da Petrobras. Aliás, essa situação no Brasil é muito séria, caótica, né? Caminhoneiros em greve, o Brasil é um verdadeiro caos. Você, como aposentado da Petrobras, qual é a sua avaliação que você pode dar a respeito disso? O governo já imaginava que poderia ter uma greve como essa e culminar com esse desespero todo, esse caos que está acontecendo na sociedade brasileira devido à greve dos caminhoneiros? E você acredita que é persistente também essa greve? Está de acordo com essa greve? Boa noite. Boa noite. Bom, a política de preços dos derivados de petróleo, ela pressupõe aumentos em intervalos bastante curtos, dependendo, é claro, do comportamento dos preços no mercado internacional e da taxa de câmbio. Então, a possibilidade de ocorrerem reajustes substanciais em curtíssimos espaços de tempo é uma realidade. Então, é razoável entender que se os preços serão majorados de forma direta, continente a esses reajustes, que dificuldades surgirão na ponta do consumo. Então, isso é uma questão praticamente pacífica. Então, é óbvio que fica difícil prever o momento, mas em algum momento essa política de preços poderia gerar algum estrangulamento na cadeia de produção. E isso é o que está ocorrendo agora, efetivamente. A Petrobras ela tem uma posição, acho que correta, de tentar otimizar os seus resultados. Ela é uma empresa cuja commodity é o petróleo, mas antes do commodity, petróleo é uma empresa que tem que dar lucro, efetivamente. Então, ela valoriza a sua matéria-prima pelo preço internacional. Está correto o entendimento. Porém, a sensibilidade da periodicidade desses reajustes é o que pode determinar algum tipo de revisão na política tarifária, para que de algum modo não haja um sacrifício excessivamente imposto à cadeia de produção e que teria sido, em tese, o maior fato gerador do movimento atual. Muito bem. E você, o que você acha? Qual a sua opinião em relação a essa greve? Você concorda com tudo isso? Você acha que o Brasil realmente, com essa pressão dos caminhoneiros, é uma forma de o Brasil começar a acordar em relação a esses problemas, essa alta de combustíveis, há outros problemas sociais também que acometem o nosso povo? Sim, eu acho que qualquer movimento grevista, e a greve está prevista em termos legais, é uma manifestação livre, é um protesto que qualquer cidadão pode exercer. A questão é o limite desse protesto, para que, de um modo geral, a população não sofra as consequências desse movimento. O direito à greve é um direito reconhecido na própria Constituição. A questão é você exercer esse direito com equidade, com equilíbrio, para que não sejam impostos sacrifícios que poderiam ser desnecessários a uma população já tão sofrida. Então, acho que há que se buscar sempre um meio termo de entendimento entre os interesses, e o ponto de convergência será sempre o ideal. Muito bem. Para poder a gente fechar essa entrevista, uma entrevista rápida, mas ao mesmo tempo uma entrevista que chama a atenção, que a Petrobras está com problemas deficitários muito grandes. De fato, você acredita que uma privatização, ou quem sabe até há quem diga que outras empresas que mexem com o petróleo, ou que poderia mexer com os combustíveis aqui no Brasil, seria de fundamental importância para haver essa concorrência e quem sabe diminuir este valor? Eu acho que o petróleo assim como a energia, é estratégico para o país. Eu acho que o Brasil talvez ainda não esteja preparado para uma abertura desse setor na extensão que essa palavra privatização poderia representar. Eu acho que a gente ainda tem que caminhar um bocado para chegarmos a essa posição que me parece um tanto quanto radical em relação ao entendimento de um setor estratégico, como eu mencionei na área de energia. Então, acho que não é o momento ainda, efetivamente, se é que esse momento vai chegar, né? Mas o monopólio, de fato, que a Petrobras exerce, não o monopólio de direito, deve ser exercido também com muita responsabilidade. Então, acho que é a responsabilidade de parte a parte, quem concede e quem usufrui dele. A política aqui da Petrobras, você está concordando? Você acha que tem uma forma de diminuir essa quantidade de gastos que a Petrobras teve, principalmente com essa questão do desvio que houve dentro da própria Petrobras, as investigações que aí culminaram com essa situação, que ainda está se investigando outros casos? Como é que você vem acompanhando essa situação da Petrobras hoje? Você como um experiente aposentado da mesma empresa.
Eu creio que o maior problema da Petrobras, obviamente, a corrupção é um mal muito grande que afligiu a empresa, mas quando a gente se atém à exclusiva análise econômica dos números, a gente vai chegar à conclusão de que o represamento dos preços, uma política artificialista de preços, foi o mal maior. Efetivamente, os bilhões que a Petrobras perdeu no represamento do seu faturamento é que levaram a um nível de endividamento, de alavancagem financeira muito longe do que seria o ideal. E hoje é o esforço que ela empreende para trazer esse endividamento para um patamar bastante razoável. A questão é estabelecer exatamente um equilíbrio, como eu disse anteriormente, entre essa necessidade de recomposição do seu nível de caixa, do seu estado de dívida efetivamente, versus o que o país pode suportar efetivamente de uma política de preços um pouco mais agressiva em parâmetros internacionais. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista. Fiquei muito feliz em poder conhecê-lo. Deus abençoe grandemente você, sua família. E obrigado pelas explicações. Um aposentado experiente, diga-se de passagem, que fala muito bem, por sinal, daquilo que você já fez e daquilo que tem, pelo menos, visto e através da sua visão pelo Brasil que temos passado. Obrigado. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.